Oi, amigas, tudo bem? Pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jennifer Torres. Já clique em se inscrever, tá? Rumo aos 1000 inscritos, eu conto com a ajuda de vocês. Gente, tô sumida. Primeiro vídeo de 2026, se eu não me engano. Ai, gente, eu vou ir conversando com vocês, tá? E fazer maquiagem ao mesmo tempo. Tô gravando com a câmera frontal porque... Deixa eu chegar vocês pra frente, pra ficar mais pertinho. Porque, amiga, eu tô sem espelho aqui pra poder ver se tá focando, né? Então é isso, vamos gravar com a frontal mesmo. Vou me arrumar aqui com vocês pro aniversário de 1 aninho do meu priminho. E aí, estou mais ofegante do que antes, como vocês podem ver. Porque estou grávida de 25 semanas, quase 6 meses completos, pra quem não sabe, né? Com 26 semanas são 6 meses completos. Semana que vem eu faço 26. E é isso. Aí, menina, vamos lá. Deixa eu jogar esse negócio aqui pra trás. E estamos entrando... Daqui a pouco, né, estamos finalizando o segundo trimestre. Quase terceiro trimestre. Gente, passando hidratante. Aqui, menina, passando hidratante da Dove, tá? E aí eu vou aproveitar pra atualizar vocês, né? Já botei a roupa, a parte de cima da roupa, né? Porque eu tô usando muito coque, esses coques agora... Como é que fala? Que não é certinho, sabe? Desconstruído. E eu tô gostando muito de usar. Então, amiga, tô grávida de um menino, tá? Quem me acompanha no Instagram já viu, né, que eu postei a revelação. Eu fiz aqui em casa mesmo, só com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o irmão do meu marido e a minha sogra. Fomos só nós. Eu quis fazer assim, mas nós vamos fazer chá de bebê, né? Chá de bênçãos, no caso, né? Então, aí a gente vai chamar amigos e tal, etc. Já começamos a obra do quartinho do bebê. E... Menina, olha, te falar, tá muito difícil fazer as coisas e falar ao mesmo tempo, porque eu acabo me perdendo no que eu tava falando. E isso tem me incomodado um pouco, sabe? A minha memória não tá muito boa, mas eu acho que depois passa, né? Esse hidratante aqui que eu uso, tá? Da Dove, ele tem FPS 30 e eu gosto muito dele. E a base da Bruna Tavares, como sempre, minha base favorita. Vocês sabem disso. A minha cor é a M10, tá? Mas a M15, se eu não me engano, também fica muito bom pra mim. E aí, vamos lá. Sobre o meu primeiro trimestre, né? Tô finalizando o segundo agora, mas vou falar do meu primeiro trimestre. Por que que eu fiquei sumida daqui, né? Amiga, eu só dormia o tempo inteiro. E quando eu estava acordada, eu estava passando mal. Vomitei muito. Muito mesmo. O enjoo, tipo assim, do terceiro pro quarto mês, foi quando o vômito era quase sempre, assim, quase todo dia, sabe? Então, eu chorava muito porque eu tenho pavor de vomitar. Ah, tá, antes que perguntem, foi planejado, não sei se eu falei. Foi planejado, a gente queria muito, a gente orou muito.
A gente sempre conversou em ter filho na idade que a gente tá agora, sabe? Desde que a gente namorava. A gente começou a namorar, eu tinha de 13 para 14 e ele tinha de 15 para 16 e hoje eu tenho 27 e ele tem 29. Então, tá tudo acontecendo. Aí no primeiro trimestre eu sumi um pouco das redes sociais. Na verdade, só tô voltando agora, mas não tô me cobrando de nada, na verdade. De ter que postar, de não sei o que, de não sei o que lá. Eu não tô me cobrando em relação a isso. Até porque na internet, nem todo mundo quer o seu bem, né? Querem saber da sua vida, mas é somente isso, só pra dar pitaco. E a minha paciência tá a quase zero, sabe? Deixa eu virar vocês pra cá pra ver se a luz fica melhor. Isso aqui é presente que tá aqui atrás, tá? Acho que melhorou um pouco, né? E aí, eu falei com a minha família, eu tava já com 7 semanas, quando eu falei com eles que eu estava gravidinha. E tem o vídeo, mas eu não vou postar, porque eu quero guardar só pra gente, sabe? Só pra mostrar pro meu filho depois. Não me senti confortável em postar. Então eu tô me respeitando muito, assim, o que eu não quiser fazer, eu realmente não vou fazer. E onde que eu botei, gente? Ah, tá aqui. E aí eu contei pra minha família, todo mundo ficou muito feliz mesmo. E com 22 semanas, nós fizemos a revelação, né? Fomos no médico fazer a morfológica do segundo trimestre e descobrimos o sexo do bebê lá com o médico, pedi pro médico anotar. E dei pra minha irmã e ela ficou responsável pela revelação. Aí, quando a gente se juntava com a minha família, as pessoas sempre me perguntavam, você acha que é o quê? E eu sempre falava que eu achava que era um menino. Sempre falei. E quando meus cachorros vinham perto da barriga, eu ficava assim pra eles, fala com o irmão de barriga. Eu falo irmão de barriga, né? Fala com o irmão de barriga de vocês. Sempre falei no masculino, sabe? Então... Ai, quando falam que mãe sente, eu acho que realmente sente, sabe? Desde o começo, assim, eu sabia que era ele. E o meu marido tinha sonhado que era um menino. Que ele acordou, assim, emocionado. E aí eu falei, o que foi? O que tá acontecendo? Porque eu sabia o que tava acontecendo, né, com ele. E aí ele falou que tinha sonhado com o nosso filho. Antes da gente fazer a morfológica e tudo mais. Ele falou que tinha sonhado com o nosso filho, mas ele já tava grandinho, assim, né? Não era RN, devia ter 1 mês e pouco, 2 meses, por aí. E era um menino. Ele falou que era um menino. E aí a gente ficou tudo emotivo. Ah, outra coisa, gente. Eu falei que minha paciência não tá muito boa, realmente não tá. Eu não tô aceitando a opinião de ninguém. Não tô pedindo opinião também. E às vezes tem pessoas que... Aquelas pessoas intrometidas, sabe? Que você nem pergunta nada e a pessoa já vem falando. Eu já dou logo um corte e acabou, sabe? Eu tô bem assim. E as pessoas da minha família que me conhecem há muito tempo sabem como eu sou, então já não falam nada. E eu agradeço por isso, né? Minha tia fala que eu tenho o meu jeitão. Desde quando eu era mais nova ela fala isso, né? Que eu tenho o meu jeitão. Mas se você deixar muitas pessoas ficarem falando, você vai acabar ficando confusa. E
algumas coisas vão te preocupar e você não vai conseguir levar a gravidez mais leve, sabe? É o que eu quero pra mim, o mais leve possível. Claro que existem muitos desafios. No primeiro trimestre eu tive... saiu um negocinho marrom, né? Eu fiquei desesperada, achando que era alguma coisa grave, né? Porque eu estava com pouco tempo de gravidez, e no primeiro trimestre é tudo muito sensível, né? Aquele cuidado todo que você tem que ter. E fui pro médico, fizemos a ultra e ele viu que tava tudo bem com o bebê. O bebê tava forte, saudável, tudo certinho. Disse que poderia ser resto de menstruação, né? Mas que não era pra mim ficar me esforçando. Aí eu fui sair da academia, né? Saí da academia pra... Eu tô me mexendo porque o bebê tá mexendo. Aí tô tentando achar uma posição mais confortável. Então, assim, eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas tá tudo bem. Graças a Deus, o meu bebê tá bem, tá saudável. Tá um pouquinho grande, mas tá bem, né? E a gente tá muito feliz. Já estamos chegando nas 30 semanas, né, quase. Então, a gente tá muito empolgado. Essa semana a gente vai conhecer a maternidade, onde a gente vai ter ele. Vamos poder tirar nossas dúvidas. E tá sendo muito gostoso essa fase, assim. Muito bom, porque também o meu marido, gente, é aquilo. Não casa porque você tá desesperada pra poder casar por conta da sua idade. Não casa com qualquer pessoa, porque vai chegar o momento... Eu falava que eu não queria ser mãe, tá? Eu falava que eu não queria ser mãe. Só que chegou o momento que eu quis. A gente conversava sobre isso, como qualquer pessoa que esteja num relacionamento sério, né? A gente conversava sobre isso, mas a gente era adolescente, né? E quando a gente foi crescendo, que a gente casou, que a gente viu como realmente é a vida de casado, como que as coisas não são fáceis, meio que foi ficando pro segundo plano, sabe? E aí chegou o dia que eu chamei ele pra conversar. E aí eu falei que eu queria muito um filho. Eu falei que eu queria. E aí ele disse que ele também queria. E aí a gente decidiu entrar pra academia. Eu emagreci mais de 10 quilos. Comecei a me alimentar. Eu nunca fui de comer muita besteira, mas eu controlei mais ainda, digamos assim. E aí a gente foi cuidando do nosso corpo. E fui na ginecologista. Vi se tava tudo bem, tava tudo bem. Não tinha nada de errado comigo. E aí a gente coisou. E depois do aniversário do meu... isso foi em outubro. A gente fez isso. A gente entrou pra academia. Depois de um ano... Um ano não, desculpa. A gente entrou pra academia. Aí em janeiro do ano passado, eu fui na ginecologista pra saber se tava tudo bem comigo. Se eu tinha que tomar alguma coisa. A gente ainda não tava tentando, tá? Eu só queria saber se tava tudo bem antes de começar a tentar. Aí a médica disse que tava tudo bem, né? Aí a gente foi, depois que eu saí do consultório. Falei pra ele que tava tudo bem, que a médica disse que tava tudo certinho. E aí a gente já tava fazendo academia nessa época.
né? A gente já tava na academia, tudo direitinho. E aí foi isso. Aí a gente queria que ele nascesse em setembro. A gente tinha planejado ele pra setembro, porque setembro é a férias do Carlos, né? Então eu falei assim, bom que você vai ficar mais tempo em casa do que só o tempo que o pai fica quando a criança nasce. Esqueci o nome. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Aí a gente queria. Aí a médica virou pra mim e falou assim: olha, tá tudo bem com você, né? Mas não tem como eu te dar garantia que vocês vão fazer e já vão engravidar, né? Seria melhor vocês começarem a tentar e entregar pra Deus e o bebê nasce quando tiver que nascer. Aí a gente sentou, conversou e realmente a gente viu que a médica estava certa, que não era garantido que a gente ia fazer hoje e mês que vem a gente ia descobrir a gravidez, sabe? Aí foi, a gente tentou, a gente começou a tentar, na verdade, em agosto. Aí, em agosto, veio normal. Aí, em setembro, veio normal de novo. Aí, eu comecei a ficar preocupada. Aí, eu falei assim, a minha cabeça já, né, paranoica. Falei assim, ai, meu Deus do céu, será que não vai? Aí, passou setembro, veio de novo a querida. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais ficar pensando nisso. Vou ficar na minha, como se nada tivesse acontecendo. E entregar pra Deus mesmo e deixar que Ele sabe quando a gente vai ter bebê, quando que as coisas vão ir pro lugar, né? E foi isso que eu fiz. Deixei pra Deus. Chegou o aniversário do meu pai em novembro. E a minha menstruação, o meu ciclo é longo. Meu ciclo de 45 dias. E aí, menina, deu os 45 dias certinho. Só que o meu peito estava extremamente inchado. Mas inchado. E eu, Jesus, o que tá acontecendo com o meu peito? E tipo assim, inchava mesmo na hora pra menstruação vir, sabe? Eu já nem tava mais contando dela atrasar. Eu já tava assim, tá tudo bem, vai vir. Quando eu tiver que engravidar, eu vou engravidar. Só que a menstruação não veio. Aí eu fiquei assim, já me acendeu um negocinho aqui, né? Aí eu falei, não, vou esperar mais. Aí deu 47 dias. É 2 dias de atraso no caso, né? Aí eu falei assim. Aí o meu marido, né? A gente foi tomar banho de piscina. Entramos na piscina aqui em casa, a gente tava brincando. Aí eu falei assim, tô 2 dias atrasada. Aí ele botou a mão na minha barriga e ele ficou assim, oi, neném de pai, você já tá aí? Papai quer muito te conhecer, não sei o que, ele conversa. Aí eu falei, para de fazer isso, que a gente não sabe se a gente tá grávida. Falei pra ele, você para, que você entra na minha cabeça, depois eu fico paranoica. Aí ele riu. Aí aquilo dele ficar brincando ficou na minha cabeça, sabe? Falei, quer saber? Eu vou pedir o teste de farmácia, baratinho mesmo, aquele baratinho, R$10. Falei, eu vou pedir e eu vou fazer esse teste. Eu vou botar o meu, eu vou botar aqui, a minha reação. Vou botar pra vocês verem.
Amor, Oi. vem cá. Ué. Deu positivo. Os dois. É, mano. Não tem erro não. É isso mesmo. O que foi? E aí, menina, essa foi a reação. E eu não esperei. Eu não esperei. Ele estava em casa, porque na minha cabeça eu ia fazer o teste e ia dar negativo, sabe? Na minha cabeça ia dar negativo. Só que deu positivo, gente. Eu fiquei tão feliz, tô ficando com vontade de chorar. Eu tô me maquiando aqui com vocês, mas tô me dando vontade de chorar. E aí, menina, eu fiquei muito feliz. E aí eu chamei ele. Ele tava na cozinha, acho que ele tava indo fazer comida pra gente. Eu chamei ele e eu falei assim, eu tô grávida. Aí ele ficou tipo assim, em choque. Ele ficou em choque, eu em choque, todo mundo em choque. Mentira, todo mundo, eu e ele, né? A gente em choque, assim, olhando um pra cara do outro. E aí a gente começou a rir de nervoso. A gente começou a rir, a gente não parava de rir. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E agora? O que a gente faz? E agora? E agora? O que a gente faz? Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que falar pra minha mãe, eu tenho que falar pra minha cunhada. Aí eu fiquei, gente, será que minha cunhada tá em casa? Será que meu irmão tá em casa? E eu, tipo assim, só tinha feito o teste e tinha dado positivo. Eu nem tinha feito ultra ainda pra ver se tava tudo certo nem nada. Falei pra ele, vem cá, você sabe que eu não vou conseguir esperar. Vamos agora na loja de roupa de neném que tem aqui perto de casa. Vamos comprar a roupinha de aquele prepara o colinho que estou a caminho, sabe? E vamos na casa da minha mãe, que tá todo mundo lá. Vamos na casa da minha mãe, que meu irmão tá lá, minha cunhada tá lá, minha irmã tá lá, todo mundo lá. E vamos contar que a gente tá grávido e é isso aí. E foi isso que a gente fez. No mesmo dia que eu descobri, a primeira pessoa a saber foi meu marido. Não tinha como ser diferente. Porque a gente sonhou muito com isso. E a segunda pessoa foi minha mãe, meus irmãos, todo mundo junto. E aí a minha cunhada ficou muito feliz, gente. Vocês tinham que ver a reação dela, assim, sabe? Foi muito lindo. Acho que a que mais vibrou, assim, foi ela. Parecia que ela tava desejando mais do que a gente, sabe? E aí foi isso, amiga. Aí o primeiro trimestre eu passei mal, vomitei demais. E que eu tava falando sobre marido, né? Pra você pensar bem. Porque se não fosse meu marido comigo no primeiro trimestre, eu teria ficado traumatizada com gravidez. Porque eu passava muito mal e a minha pressão é baixa. Então, por eu ter vomitado bastante, eu emagreci, né? E eu quase desmaiava. Então, ele me segurava, ele ia comigo no banheiro, ele fazia comida antes de trabalhar, porque se eu sentisse cheiro de comida, eu passava mal. Então, não foi fácil, mas eu passaria por tudo de novo. Passaria por tudo de novo. Porque eu pedi muito, sabe? A gente pediu muito a Deus o nosso filho. A gente não pediu, tipo, eu quero um menino ou eu quero uma menina. A gente pediu que Deus mandasse o
o que precisava, o que a gente precisava para completar nossa família. E assim Deus fez. Deus mandou um menino pra gente, que a gente vai cuidar, que a gente vai dar muito amor. Já tá dando, na verdade. Eu sou muito difícil de tomar remédio, gente. E grávida não pode tomar nenhum remédio, mas a gente toma comprimido, né? De vitaminas. E as vitaminas são bem grandes que o médico passou. Então, é muito difícil pra mim tomar. Mas pelo meu filho eu faço tudo. Então, hoje eu entendo quando as mães falavam que em relação ao filho, a mãe faz qualquer coisa. E realmente faz. Então, eu acho que é isso, assim, que eu tenho pra falar. Eu tô muito feliz, meu marido tá muito feliz, a nossa família tá muito feliz. Agora que a gente conversa com ele e ele interage com a gente, ai, é tão gostoso. E todos os dias eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida do meu marido, pela vida do meu filho. No começo a gente não sabia se a gente contava pro restante da nossa família, porque todo médico fala, né? Ah, espera passar o primeiro trimestre para vocês contarem pra família, porque o primeiro trimestre é tudo muito complicado, né? Tudo muito, como se fala, delicado. Só que a gente não esperou. Porque bênção é bênção, então a gente decidiu contar pra nossa família e deu tudo certo. Eu ainda tô receosa com a internet, não vou mentir pra vocês. Não tô confortável em ficar postando foto da minha barriga, de ficar mostrando minha barriga, de ficar falando sobre o meu bebê, sobre mim. Não tô nada confortável de falar sobre isso na internet. E eu só postei a revelação porque minha família tava muito empolgada pra postar. E aí eu falei assim, quer saber? Vou postar só isso, né? E vida que segue. E foi isso que eu fiz. Não posto nada sobre o meu filho. Não falei o nome dele na internet. Pedi para as pessoas da minha família também não falarem. As pessoas só vão saber o nome quando ele nascer. E quem achar que é palhaçada, faça um filho e faça o que você quiser, né? Porque cada um cria seu filho do jeito que acha melhor. E esse é o jeito que eu tô achando melhor pra mim nesse momento. E o meu marido concorda comigo, então é o que importa. Aí eu tô feliz, tô empolgada, tô muito grata. Eu não sei explicar muito o que eu sinto, mas feliz eu tô, sabe? E o alívio que muitas mulheres falam que você sente depois que você passa pelo primeiro trimestre, o alívio que você sente no segundo, ele realmente existe. No segundo trimestre, quando você faz a morfológica, que o médico diz que tá tudo bem com seu bebê, e os enjoos passam, e a sua barriga tá maior,
e o seu bebê começa a interagir com você, quando ele ouve sua voz, dá um alívio muito grande, sabe? De que tá tudo bem. E eu tava conversando com uma amiga minha que acabou de ter bebê, a dela é uma menina. Ela acabou de ter a menininha dela e ela falou que sente falta da barriga, né? E eu acredito que deve sentir, sabe? Porque quando o nenenzinho tá dentro da gente, a nossa cabeça manda pra gente de que o bebê tá seguro, né? Ele tá no forninho, como diz meu marido. Ele tá no forninho, tá quentinho e tá seguro. E quando o bebê sai, você já começa a ter outra responsabilidade, né? E ele vai ter contato com outras pessoas. Na verdade, o meu bebê só vai ter contato com outras pessoas depois que ele tiver todas as vacinas. Já deixei todo mundo avisado. Eu não quero visita de ninguém. E quem não respeitar isso, na verdade não tem como eu não respeitar, porque não vai entrar na minha casa. E tudo que eu tô fazendo é só pra cuidar do meu filho. Quem não entende, eu não me importo. Eu não me importo se a pessoa acha que é palhaçada. Eu não me importo se a pessoa acha que é exagero. Eu me importo com o que eu sinto, com o que pra mim é o certo. E o certo sempre vai ser proteger minha família. E é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Se você é mamãe e tá no primeiro trimestre e você tá com medo de alguma coisa, ora, pede pra Deus acalmar seu coração. Tudo vai ficar bem. Essas incertezas, toda grávida passa. Você não tá sozinha. E se você não tá grávida, respeita a gravidez da outra. Não dê opinião. Não fique falando o que você não sabe. Porque cada gravidez é uma, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um desabafo, uma atualização. Tudo ao mesmo tempo, eu diria. Mas é isso, amiga, eu tô feliz. Tô empolgada. Vou tentar gravar vídeo pra vocês de maquiagem. Falam que a mulher fica mais vaidosa quando ela tá grávida de menina. Mas eu tô grávida de um menino. E eu tô me sentindo muito linda, até sem maquiagem. E a minha barriga grande, eu achei que eu fosse estranhar, mas eu tô achando muito bonita. Então, é incrível como a nossa cabeça muda, como tudo muda quando se trata de uma outra vida, né? Mas é isso, amiga. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau.